Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Você já está aí de terno e gravata, ou seja, você está preparado para o frio que chega. A temperatura vai bater aí no final da tarde 14 graus. Daqui a pouquinho vamos saber aí com a meteorologia. Parece que a última onda de inverno que a gente tem antes da chegada da primavera, na semana que vem. Tem previsão de mais furacão e chuva lá para o Rio Grande do Sul. A situação não está fácil por lá. E para você ter uma ideia, não sei se sentiu o abafado que estava na madrugada, mas meia-noite estava 28 graus em São Paulo. Verdade. Tá louco, o clima tá doido. Antes dos outros assuntos, commodities agrícolas, mercado financeiro, bolsas, moedas. Tá bem, agora há pouco aqui, estou vendo aqui o dólar caindo, 0,7%, R$ 4,88, cotação no mercado de câmbio nesse momento. Índice Bovespa, mercado de ações subindo, 0,9%, é um bom comportamento. Petróleo segue em trajetória de alta aqui, está subindo de novo hoje, 1,7%, está batendo já em $93,40 o barril, daquele tipo Brent, que é negociado na Bolsa de Londres, e é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. Como eu já tenho dito nos últimos dias, é bom ficar de olho que pode vir mais aumento de derivados de petróleo por parte da Petrobras, porque realmente a cotação lá fora não está dando trégua, não. E o Brasil, infelizmente, tem que acompanhar o mercado internacional de alguma forma. Mercado de commodities agrícolas, predominância de altas na manhã desta quinta-feira, soja em Chicago subindo 0,2%, o milho estava subindo, agora deu uma viradinha, está caindo 0,1%. Trigo, depois de 2 dias de fortes altas, hoje dá uma recuada. É o chamado dia da realização de lucros. O pessoal aproveita a alta do preço para vender um pouco, aí derruba o preço. Está caindo 1,2% agora há pouco. Arroz em Chicago sobe 1,4%, arroz em casca. Na Bolsa de Nova York, algodão em alta de 0,5%, café também, especialmente o arábica aqui subindo 0,2%. Açúcar bruto é um mercado que segue muito firme. Ontem eu já cantei que estava caindo o preço ontem, mas viraria novamente hoje e não deu outra aqui. Alta forte, inclusive, de 1,9%. Os concorrentes do Brasil aí estão com produção menor e isso tudo está ajudando a empurrar para cima o preço do açúcar. Suco de laranja também sobe, 0,9%. Cacau é outro que também está com o mercado aquecido, subindo mais um pouquinho, 0,1%. Boi gordo no mercado futuro da B3, ontem saiu uma pequena alta, hoje já deu uma recuada aqui, pelo menos o contrato de setembro estava caindo agora, 0,1%. Mercado futuro oscilando bastante, mas com pequenas variações aqui de um dia para o outro, pelo menos no momento, no decorrer dessa semana. Tivemos fortes altas na semana passada, o mercado agora deu uma certa acomodada, não tivemos mais altas muito acentuadas nos últimos dias. Tá vendo? Vamos, antes dos outros assuntos aqui, vamos direto ao problema da carne, que ele continua sendo foco e agora já repercutindo, inclusive, na grande imprensa. O Caju, separa para a gente aí aquela notícia do UOL que está na primeira página, os preços da carne baixando para o consumidor. Agora, filé mignon baixando, inclusive, 17%, todos os cortes baixaram. E aí o especialista do Rabobank, que é aquele banco holandês especializado em agronegócio, que tem a sua sucursal subsidiária no Brasil, faz uma análise para a Folha de São Paulo, explicando aí alguns dos possíveis motivos. Pode colocar no telão aí para mim, por favor? Abre aí para mim. Pode abrir e descer um pouquinho, né? Desce. Carnes, em geral, tiveram recuo médio, tal. Pode descer. Aqui, ó. Os criadores passaram a matar mais fêmeas em 2023, diz o analista do Rabobank. Em Mato Grosso, o maior produtor de carne bovina do país, 1,44 milhões de fêmeas foram para abate e mais do que a média. Depois, a boa safra de milho e soja favoreceu a redução dos preços, o pessoal aumentou, comprou mais gado para engorda e aí tem colocado mais produto no mercado. A gente abordou aqui alguns outros problemas que foram também guerra na Ucrânia, você tocou, e coincidentemente hoje, através do pessoal da Acrimate, eu recebi um comunicado aqui oficial da Acrimate, assinado pelo presidente da Acrimate, falando da preocupação desse que é o momento mais complicado desse setor, que sempre rodou sozinho, nunca. E pedindo, inclusive, aqui alguma ajuda por parte do governo, que precisa de fazer algumas políticas de Estado para poder melhorar a situação.
Mas o interessante é que o comunicado da Acrimate cita aqui alguns pontos, né? Ele cita, por exemplo, o desaparecimento de pequenos frigoríficos, aquilo que a gente comentou ontem até, grandes redes encamparam praticamente todos, né? Uma melhor forma de comercialização do gado, porque é aquela coisa que o produtor nunca determina o preço, quem determina o preço é sempre o frigorífico. E eles colocam aqui, inclusive, que nunca existiu uma situação onde o produtor... É o único produto onde o produtor não coloca o preço. É a arroba do boi que vai... Enfim, e é uma série de citações aqui, solicitando, inclusive, uma redução na taxa do abate de fêmeas, cujo valor, apesar de mais leve, mais desvalorizado, é exatamente o mesmo dos machos. Enfim, eu acho que... Eu até não mandei para você isso aqui hoje de manhã, mas já mandei para algumas pessoas. Eu acho que a água bateu no pescoço aí do setor da carne, né? Não só da carne, mas do leite também, da bovinocultura de modo geral. Vários fatores que interferem nessa queda dos preços do boi aí, Tavinho. Você já citou alguns aí, tá? Alguns estão citados nessa matéria também, aí do UOL. Tá faltando um importante também aí, que é a própria pressão do nossa concentração de compradores, né? Que é o caso da China, por exemplo. Compra quase metade de toda a carne bovina brasileira, basta lá um respiro da China lá num sentido diferente, já derruba o preço. Foi um dos fatores determinantes isso. O preço caiu, a da carne bovina exportada caiu $2.000 no ano passado para cá. Estava acima de $6.000, está agora em torno de 4.000 a tonelada. Então, isso ajudou a empurrar para baixo os preços do boi também. Não resta a menor dúvida que é o efeito externo também, né? O mercado interno parado já faz bastante tempo, por conta de problema de renda do consumidor brasileiro. Então, a grande expectativa de segurar o preço bom era o mercado de exportação, né? Que vinha segurando os preços lá em cima no ano passado, por exemplo, né? Com preços bastante elevados da carne bovina. Esse ano, ao contrário, a China, inclusive, ficou um mês parada aqui, não comprou carne bovina brasileira, aproveitou aquele caso atípico de vaca louca lá no Pará, aí mês de fevereiro não comprou nada, e acabou acumulando estoques aqui nos nossos frigoríficos, isso também levou aqui uma redução no interesse de compra do frigorífico brasileiro. Enfim, questões basicamente de oferta e demanda. A oferta seguiu firme aqui e enquanto a demanda se retraía, especialmente essa externa, se acumulando também com a queda no consumo interno. Juntando as duas coisas, então, a situação que a gente vê hoje, o preço lá do boi caindo lá abaixo dos R$200 arroba, quando chegou até R$300 no início do ano. O que chama a atenção aqui, e está sendo muito veiculado aqui na imprensa, é que o preço da carne no supermercado não caiu na mesma proporção que o preço do boi, né? O preço do boi caiu pela metade, basicamente, ou até mais da metade em alguns casos. Enquanto o preço da carne bovina caiu muito menos, caiu em torno de 15%, 17% aqui na média, dependendo do tipo de corte, né, Tavinho? Então, realmente, não houve uma transferência direta para o consumidor, embora tenha havido um certo refresco aqui, favorecendo um melhor consumo interno de alguns cortes, Tavinho. Embora a gente deva perceber também e anotar que outros fatores contribuem para o preço que chega no supermercado. Tem preço de combustível, que é usado na logística, para o transporte, preço de insumos, etc, etc e tal. Mas isso é verdade, a arroba do boi chegou a R$300 e andou batendo aí 170, 175 aí, há 2 semanas atrás. Quer dizer, é impossível produzir nesse sentido. E a carne, você falou bem, o filé mignon baixou 17%, outros cortes baixaram menos. A carne de frango, eu estou resfriado aqui, meio gripado, só vou piorar com esse frio que está chegando. A carne de frango também baixou de preço, a carne do suíno também baixou de preço, e os ovos dispararam. Né? Nós demos a reportagem das exportações brasileiras de ovos que alcançaram mais de 2.000 toneladas no mês de agosto. O ovo, por exemplo, subiu em média 13% para o consumidor. Né? Eu acho que muito alavancado pelos preços altos da soja e do milho durante um bom tempo aí, que agora já caiu um pouco. De qualquer forma, tem uma outra relação econômica para ser vista também, que de 2013 até agora, estava lendo hoje pela manhã, em 10 anos, o real brasileiro, a nossa moeda, perdeu 10% do poder de compra em relação ao dólar americano. 10%. Tá? É a terceira moeda mais desvalorizada dos países latino-americanos. A primeira é a Argentina, que está numa pindaíba lascada, 98%. A segunda, o peso argentino. A segunda, o peso uruguaio, 73% ou 74%. E o nosso real, a terceira. De qualquer forma, é um alerta. Isso é bom para a exportação, para quem está exportando. Mas, como você mesmo citou, a China dá um respiro lá e resolve não importar mais a carne bovina brasileira.
aí a receita cai. É uma série de componentes aí que fica difícil montar uma equação. Você diria que na aula de matemática lá do ginásio, isso aí era um teorema de Aristóteles? Não chegaria tanto, né, Antônio? Vamos deixar o Aristóteles de fora por enquanto. Mas o fato também é que, realmente, aqui tivemos aqui uma distorção muito grande aqui no mercado de carne bovina em função, basicamente, dessa dependência externa. Tem uma outra dependência que está preocupando também, que é a concentração dos frigoríficos, né? Ou seja, mais recentemente aqui, um dos grandes grupos aqui vendeu a parte de abate de bovinos para um outro, e isso concentrou ainda mais. Em algumas regiões, praticamente, não tem mais unidade frigorífica concorrente, ou seja, só tem uma opção lá para vender o boi, e aí aceita-se o preço ou não, né? Mato Grosso tem muito a ver com isso, tanto que foi o lugar onde mais caíram os preços do boi gordo. Esse é um outro problema aqui enfrentado pelo nosso pecuarista, que é essa concentração muito grande do comprador. Poucos compradores, grandes grupos aqui, muito focados aqui no mercado externo, e isso certamente lhes dá um poder fabuloso aqui de ditar preço. O pecuarista não tem condições de ditar preço. Está havendo um movimento novo agora, se não me engano, começando pelo Mato Grosso, de se recusar a vender boi abaixo de R$200. Então, já parece que já está surtindo algum tipo de efeito mais localizado aqui, para tentar segurar um pouquinho, pelo menos num patamar um pouco mais confortável do que esse de 170, por exemplo, que a gente viu, particularmente no próprio estado do Mato Grosso. Esse problema aí, ele não é citado diretamente dessa forma no comunicado da Acrimate, mas o comunicado cita que é preciso fazer alguma coisa porque não dá mais para produzir esse tipo de proteína animal no preço que está sendo colocado aí pelos frigoríficos. Talvez, então, esse movimento que você falou aí já esteja por trás dessas ações aí encampadas não só pela Acrimate, mas também por outras entidades. A Acrimate, que é lá do Mato Grosso. Mato Grosso Sul se não me engano, é a Acrisul, do Mato Grosso do Sul, que tomou essa decisão. A Acrimate é de cima, mas, de certa forma, em outras palavras, ela também fala de algumas atitudes que deveriam ser tomadas por parte dos produtores. E essa exportação de ovos do Brasil é recorde, é um bom sinal, hein? Era um mercado que nós não atuávamos muito. Chamou atenção aqui esses percentuais de 382% de aumento, mas tem a ver com uma coisa que nasceu no zero, né? Então, por isso, não deve ser levado muito ao pé da letra esse crescimento nas exportações. Está crescendo, mas está crescendo para uma base muito pequena. São 2 anos atrás que começou esse tipo de exportação. É um mercado novo, tem poucos clientes ainda externamente, poucos países comprando. O principal é o Japão, depois Taiwan também, chamada Formosa lá. E também o Chile, mais recentemente, aqui no mercado sul-americano. Não são mercados novos, são muito bem-vindos, efetivamente, dá uma diversificada aqui no setor avícola brasileiro que já exporta muita carne de frango, é líder global em termos de exportações, superou os Estados Unidos, se exporta para o mundo inteiro. Se abriu uma brecha aqui para introduzir outros tipos de produtos derivados da avicultura, que é o caso dos ovos. Então, o mercado vem crescendo muito rapidamente, embora ainda em cima de poucos volumes, né? Por isso que aparece esse número aqui que chamou muita atenção, 382%, parece muita coisa, mas na verdade são pequenos volumes ainda, mas com tendência a crescimento, e isso é bastante bem-vindo também. E outra, já aproveitando, não tem nada a ver com o aumento do preço do ovo aqui, não foi por causa disso que o ovo aumentou. O ovo está aumentando porque aumentou muito o consumo aqui do Brasil mesmo. Com a carne cara, muito consumidor aqui está consumindo ovo, que é mais barato ainda. Falei, né? Então, tem grandes redes de supermercados aí, grandes marcas vendendo o ovo por unidade, R$ 1,65 cada ovo, se você quiser, por unidade. Outra coisa que você citou aí, é importante isso, é a relação da matemática, né? Quem tem 1% do mercado e cresce 100% foi para 2%. Cresceu 1%, foi para 2%. Quem tem 90% do mercado precisa suar muito para crescer 100% para dobrar, né? E uma outra coisa também, eu acho que é importante, é que o ovo vai pegar carona aí no frango, né? Porque a gente já tem esse mercado. Aí a BPA pode trabalhar para pegar carona. Agora, a boa notícia mesmo do agro aí é essa da população ocupada no agronegócio. Números bem interessantes, em 28 milhões e 300 mil pessoas trabalhando em alguma atividade relacionada ao agronegócio. A gente já fez essa conta que eu me lembro algumas vezes. População ativa do Brasil, nós temos aí 220 milhões de habitantes, 221 milhões, segundo o IBGE. Mas se você for colocar a população ativa, a gente fez essa conta aqui mais ou menos, daria aí uns
90, 100 milhões de habitantes. O resto entra criança, entra jovem estudante, entra aquele que é nenhuma coisa e nem outra e não faz nada, entra o ambulante que não está regularizado, entram os idosos aposentados. Então, calculando aí em 100 milhões de pessoas ativas no mercado de trabalho do Brasil, ativa visualmente, né, radiografada. O agro tem 27%, o que bate mais ou menos com os números do agro em relação a números de exportação, balança comercial, produção, faturamento, PIB do agronegócio. Interessante esse dado, hein, Silmar? Sem dúvida, eu não tive tempo, Tavinha, de ser bem honesto, de analisar, não cheguei a ver a informação. Eu sei que está circulando desde ontem aqui no mercado esse novo levantamento aqui, que é feito pela CNA em conjunto com o CPEA, né? Que isso é muito bem-vindo. Aliás, é o tipo de informação que devia ser mais divulgado para o público urbano, né, Tavinho? O pessoal que não sabe da importância de geração de empregos do agronegócio, né? É um negócio impressionante. Esse número chegou a ser só pegando carona aí com você, isso devia ser mais divulgado para o público urbano, mesmo porque o rendimento dos trabalhadores do agro cresceu pouco mais de 4% e ficou acima da média do crescimento dos demais rendimentos de outros setores do país, né? É isso aí. Desculpa de interromper, mas pode continuar. Não, e é um setor da economia aqui que responde já chegou a responder por cerca de 1/3 de todos os empregos do país, né? Vai cair um pouquinho aqui, porque está crescendo também em outras áreas da economia. Mas é um setor pujante, né? Isso, por isso que eu digo que devia ser uma informação que devia ser mais divulgada. O pessoal acha que agronegócio é simplesmente lá aquele produtor lá no meio do campo, lá, que é cerca de 10% da população, quando o conjunto é que interessa, né? Os que isso gera em termos de empregos na cidade, principalmente, na indústria de processamento de alimentos, por exemplo, no frigorífico, na produção de carne suína, de carne de frango, tudo isso emprega muitos trabalhadores urbanamente, né? Sem contar as fábricas de tratores, de colheitadeiras, ou seja, é um complexo muito grande, chamado complexo agroindustrial, que gera esse monte de empregos aqui, perto dos 30%. Isso sim devia ser muito mais divulgado para o público urbano, que não tem a menor noção disso aí. Nada a ver. Não tem mesmo, não tem nenhuma. Eu sei porque às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas, porque sabe que a gente está na área aqui, aí se você dá alguns números, as pessoas ficam assim, mas é isso mesmo? Tem certeza? Eu tenho certeza que é isso. É que não é divulgado. Isso aí não entra na manchete do grande jornal da noite, dos grandes jornais da noite, na primeira página dos grandes jornais que circulam pelo país. A gente, às vezes, aqui faz aquela expressão que não existe, né? Assim como não existe a expressão correr atrás do prejuízo, a expressão chover no molhado. A gente aqui lambe a cria porque chove no molhado, mas estamos falando para nós mesmos aqui. Distorção de informações relativas ao agro, né, Tavinho? Havendo lá uma manifestação de um chamado cientista lá da esquerda brasileira, ele criticando o Brasil, dependente de exportações de soja e milho, ou seja, cadê o alimento, né? Exportando uma matéria-prima aqui. Mas que ele está esquecendo para que serve a soja e o milho, né? Para alimentar galinha, para alimentar porco, ou seja, para produzir proteína, né? Peixe, esquece esse detalhe. Eles querem. Que o pessoal, a ótica desse pessoal tem um animal que usa viseira, assim, né, para enxergar só para frente, né, porque senão ele vai enxergar para o lado, ele pode se assustar, né. É que esse pessoal enxerga assim, às vezes, põe aquela viseira, né, e aí só enxerga unilateral, né, não enxerga o entorno, né, e aí fica falando bobagem, fica falando besteira. Mas a gente está aqui para desmentir, para desmistificar isso aí, porque realmente eu faço o meu papel, eu levo lá para a Band News FM toda segunda e toda quarta. Segunda que vem eu vou levar esse dado para lá, esse dado, porque lá repercute, entendeu? Lá vai para a área urbana, é um canal só de notícias de rádio, de FM, canal nacional, a hora que eu entro ainda em rede nacional, é a hora que forma a rede nacional. Muita gente me manda recado depois, além de eu distribuir os comentários. Essa aí vai para lá, porque eu acho que o público urbano tem que saber da importância do agronegócio, que está aqui, ó. No algodão da minha calça, no algodão da minha camisa, no café da manhã que eu tomei em casa, no queijo, no leite, no trigo que estava no pão, entendeu? No bife que eu vou comer no almoço, com arroz, feijão hoje e abóbora cozida. Veio tudo do agronegócio, minha gente. Estão pensando que vem de onde? Franguinho que a gente come aqui, que ainda é uma proteína barata, né, Tavinho? Como é que é feito, né? É soja e milho, né? É a nossa soja, milho, proteína. Milho e água. Soja, milho e água.
Que depois tem outros burraldos aí que também, o pessoal de Portugal, eu só falei burraldos porque é uma maneira de dizer, sem pegar no meu pé, pelo amor de Deus, que eu tenho muitos amigos da colônia portuguesa, aliás, adoro todos eles. Mas tem alguns que não entendem do barbado aí, do negócio, e que falam que, para produzir um frango você gasta tanto de água, para produzir um suíno, um boi. E você, para viver, você sabe quanto de água você tem no seu corpo, no nosso corpo? 70% de água. Você precisa trocar isso todo dia. Nosso corpo é feito por 70% de água. Mas nós somos o topo da montanha, né? Da cadeia. Para com isso, né? Vamos pensar direito, né? Botar o ovo, né, Tavinha? Por que o ovo é barato aqui, né? Uma proteína baratíssima. Sai da galinha, que a galinha come o quê para poder botar o ovo, né? Farelo e milho. Exatamente. Raçãozinha. E água. Farelo, milho e água. E você se lembra, na sua infância, na minha infância, comer frango era comida de domingo, que você mandava, pedia, reservava um frango com quem criava, essa pessoa abatia o frango e era o almoço de domingo. Frango, lasanha, macarrão, às vezes que a mãe própria da gente fazia. Era a comida de domingo. Mas você desce aqui para almoçar, tem 3 restaurantes aqui em frente servindo frango a rodo, servindo lasanha a rodo. Você acha que o que é isso, gente? É a produção do agronegócio e a transformação disso através da agroindústria e da logística de distribuição. E colocando isso ainda, o alimento brasileiro, na boca de 25% da população mundial. Chega, né? Vamos lá. Hoje à noite vai estar bom para tomar vinho. Recentemente, peixe ainda, né? Já estamos aí crescendo em produção de tilápia, também a base de farelo de soja e de milho. A raçãozinha para o peixe, né, Tavinho? A tilápia que já está dentro d'água, né? Ela não precisa beber água porque ela já absorve. Estou brincando aqui. Tchau, Silmar. Com frio hoje, hein? Tchau, Tavinho. Até amanhã. Tá bom para beber vinho hoje à noite, hein? Produto do agronegócio. Hoje tá. Abraço.